Bom dia, hoje é dia 2 de maio e vamos para o nosso devocional do dia. Mas antes, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon, mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em João 17, versículo 15 e Hebreus 11, versículo 13. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão. Não, peraí, Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém. Amém. Bom, vamos lá, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de João. O Evangelho segundo João, autor e período da escrita. O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 taras de pedras e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes, e várias vezes o outro discípulo. Dos 3 discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da Igreja Antiga de que João, o discípulo do Senhor, é o autor desse Evangelho, que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conheceu João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo de João do Evangelho por volta de 180 depois de Cristo e nomeou João como autor. No entanto, houve suposições no passado, assim como nos últimos tempos, segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deve ter sido o autor. Contudo, não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que sobre qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero às margens do lago da Galileia e empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus 2 filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo é descrito nos evangelhos sinóticos. João e Tiago e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor. Provavelmente é por isso que ele os chama de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relata 2 ocorrências em que João mostra grande zelo. João e seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses 3 tiveram permissão para estar com o Senhor na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus, que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor no cenáculo em Jerusalém quando os discípulos se encontraram pela última vez e finalmente foi o único a estar de pé esperando próximo à cruz de seu Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro testemunhando pelo Senhor Jesus nos capítulos 3 e 4 de Atos. Também depois vemos como representante dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou-se para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até a morte em uma idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O
O conteúdo e a estrutura deste evangelho pressupõe a familiaridade do leitor com os três evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. E, no entanto, os três escritores do evangelho apresentam as vindas e as ações de Jesus resumidamente, desde seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. E é por isso que são chamados de evangelhos sinóticos. O propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados no Evangelho Sinótico, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000, no capítulo 5. Mas João descreve outros 6 milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isto soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não o chama de milagre, mas sim de sinais. Ele dá razão a isso no capítulo 20, versículo 30 ao 31. E muitos outros sinais que não estão nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas esses são escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida através de seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito de seu evangelho. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, das quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Numa linguagem simples, quase infantil, como um vocabulário apenas de cerca de 700 palavras, João nos comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8, versículo 58, no capítulo 17, versículo 5 e no versículo 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus e João nos chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem, Jesus Cristo, é ao mesmo tempo Deus eterno, como o Senhor Jeová no Antigo Testamento dizia a si mesmo: Eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. E eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha o poder para dar a vida e teve o poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 passos em seu evangelho. Esta é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferença entre os evangelhos de João e do evangelho sinótico. O caráter especial do evangelho de João se deve à parte do relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distantes, separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judeia. Isso ocorre antes do seu ministério na Galileia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças no Evangelho sinótico quanto no Evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do seu templo e do seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus diz como novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é a água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu. Todos esses acontecimentos apontam contrastes entre os homens, não podem superar, entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra de redenção na cruz. Visão geral do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 17, que é o capítulo do nosso devocional da manhã. A oração do Senhor por seus entes queridos, que é o versículo que foi o base do sermão dessa semana. Jesus orou por você.
É uma lição abençoada para nos aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que Ele lhe dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que Ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé ao menos que a fé seja constantemente concedida por Deus. Presto meu testemunho que não há alegria em todo este mundo como doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o mais que existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso. Quanto às harpas de ouro, as ruas como um vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, pode-se muito bem desistir de tudo isso. Contudo, como uma gota em um balde, se pudéssemos viver para sempre em comunhão com Jesus. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro, o Evangelho de João. E agora vamos ler o devocional da manhã. Não peço que os tireis do mundo. João 17, versículo 15. A volta para casa para estar com Jesus é um evento doce e abençoado que ocorrerá com todos os cristãos no tempo de Deus. Em mais alguns anos, os soldados do Senhor que estão lutando o bom combate da fé terão terminado o conflito e entrado no júbilo do seu Senhor. Contudo, embora Cristo ore para que seu povo possa um dia estar com ele, ele não pede que sejamos retirados logo deste mundo e levados para o céu. Ele deseja que fiquemos aqui, ainda que eu tivesse asas como uma pomba, pois então poderia voar para as mãos de seu pai, até que, como fardos de milho totalmente maduros, cada um de nós recolhidos ao celeiro do Mestre. Jesus não pleiteia nossa remoção imediata pela morte, pois é necessário permanecer na carne por causa dos outros, mesmo que não seja proveitoso para nós. Ele pede que sejamos livres do mal, mas nunca pede que sejamos admitidos na herança em glória antes de atingirmos a idade certa. Cristãos com frequência que querem morrer quando têm algum problema. Pergunte-lhes o porquê, eles dirão, por que estaríamos com o Senhor? Nós nós tememos que não seja tanto porque estão ansiosos para estar com o Senhor, mas porque desejam se livrar de seus problemas e de outra forma sentirem o mesmo desejo de morrer em outros momentos. Quando não estão sob pressão da provação, eles querem voltar para casa, não tanto pela companhia do Salvador, mas para ter descanso. Entretanto, é perfeitamente correto desejar partir se pudermos fazer o mesmo no mesmo espírito de Paulo, porque estar com Cristo é muito melhor. O desejo de escapar dos problemas é egoísmo, ao contrário que suas preocupações e desejos sejam glorificar a Deus com sua vida e pelo que ele desejar, mesmo que seja em meio à labuta, ao conflito e ao sofrimento, que sejam quem diga quando for o bastante. E esse é o nosso devocional da manhã. Sobre nós não desejarmos a morte quando passarmos por algum problema, como o próprio Jesus falou. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo, nós teremos tribulações, nós teremos os dias maus, mas no fim, como o mesmo Spurgeon escreveu, o bom combate a gente vai vencer. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Hebreus. Visão geral do livro. Destinatário, autor e período da escrita. A Epístola aos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. O Senhor Jesus ocupa o lugar central nela. Ao mesmo tempo, é também uma das mais difíceis. Para entendê-la corretamente, é necessário um conhecimento profundo do serviço divino judaico no Antigo Testamento. Destinatário, a epístola começa como um sermão, escrito e fecha na forma de uma epístola. Nem o autor nem o destinatário são mencionados nela. Os títulos aos Hebreus só aparecem no século II com Clemente de Alexandria. Como não há outro nome conhecido para a epístola, provavelmente retoma uma tradição muito antiga. Mas quem eram esses hebreus e onde eles moravam? Hebreus é o nome para os israelitas, para os descendentes de Abraão. E, no entanto, a epístola não pode ser recebida pelo seu nome pelo fato de haver tantas referências ao Antigo Testamento. Os destinatários não devem apenas estar muito familiarizados com o Antigo Testamento, mas também são frequentemente abordados como os originários do povo de Israel. A expressão como pais, os profetas, os anciões, apontam para esse fato. Também a menção a Moisés, Josué e Arão, todos pertencentes ao povo escolhido de Deus, confirma o mesmo.
Contudo, os destinatários chegam à conclusão que o caminho de salvação de Deus não era o serviço divino do Antigo Testamento, mas a fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo chama esses cristãos de remanescentes de acordo com a eleição da graça em Romanos 11, do versículo 1 ao 5. Esses cristãos podem, porém, estavam parcialmente em perigo de se retirar do cristianismo e voltar ao judaísmo por causa de sua forte pressão externa e pela perseguição. Estas eram pessoas em particular que professavam ser cristãos, mas não tinham fé verdadeira no Salvador Jesus Cristo. Em contraste com os estrangeiros dispersos, que são os judeus convertidos da diáspora, os destinatários da Epístola aos Hebreus viviam na Palestina, isto é, visto em Hebreus 10, 11 e 10, 34. Eles foram ensinados, amodoestados e encorajados por essa epístola. Autor. O autor da epístola não menciona seu nome. Muitas suposições foram feitas sobre quem poderia ser. Paulo, Lucas, Barnabé, como diz Tertuliano, Apolo, como diz Martim Lutero, Silas ou até mesmo Áquila e Priscila foram sugeridos. A maioria dos cientistas modernos se recusam a aceitar Paulo como autor, porque o conteúdo, a estrutura e a linguagem da epístola não são típicos dele. No entanto, a antiga tradição alexandrina atribui essa epístola ao apóstolo. O fato de que o autor conhecia bem Timóteo e que Pedro, quando escreve aos cristãos judeus, menciona uma epístola de Paulo para eles, colaboram com a tradição. No entanto, os destinatários da epístola eram judeus cristãos na Palestina, enquanto Pedro escrevia para os estrangeiros de Perto que viviam fora dela. Se Paulo foi o autor, uma das razões para não mencionar seu nome pode ser que ele era o apóstolo das nações, enquanto Pedro era o apóstolo dos judeus. Na realidade, o autor permanece desconhecido. O Espírito Santo que inspirou apenas como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O pai da igreja Orígenes escreveu de forma apropriada. Em verdade, somente Deus sabe quem é o autor. Período da escrita. Em relação ao período da escrita, as opiniões dos cientistas diferem muito quanto à questão da autoria da epístola. É certo, porém, que um escrito de Clemente de Roma, por volta de 95 d.C., mostra muita referência à epístola aos Hebreus. Através do próprio livro de Hebreus, vemos que o serviço de ofertas do Antigo Testamento ainda existia. O templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos pelo general romano e mais tarde pelo imperador Tito no ano 70 d.C. Hebreus acredita que Hebreus não menciona essa descrição. É por isso que muitos cientistas acreditam que a epístola foi escrita durante os anos 60 a 70 d.C. Muitos que recusam a autoria de Paulo concluem, baseado em Hebreus 2, versículo 3 e 13, versículo 7, que a epístola deve ter sido escrita algum tempo após a morte dos apóstolos. Dizendo isso, os cientistas obviamente ignoram o fato de que o próprio Paulo não pertencia aos apóstolos que haviam visto e ouvido o Senhor Jesus na terra. Atos 7, versículo 59 e 12, versículo 1 e 2, nos fala de Estevão, o diácono, e de Tiago, o apóstolo. A morte deles foi testemunho do Senhor. Assunto e propósito dos escritos. Os hebreus eram judeus na Palestina, que haviam se convertido mediante a pregação dos apóstolos. Os primeiros capítulos de Atos descrevem que milhões de judeus tornaram-se crentes, mas logo após as perseguições começaram por seus compatriotas incrédulos e endurecidos. Compare com 1 Tessalonicenses e endurecidos. O autor de Hebreus também escreve sobre perseguições. Além disso, os hebreus tornaram-se tardios em ouvir e ociosos. Isso foi seguido por certo declínio espiritual. É por isso que o autor nos lembra várias vezes de sua fé e devoção a Deus, que haviam demonstrado no princípio. Os hebreus não apenas ficaram desanimados e fracos com as experiências de sua fé cristã, mas pensavam em voltar ao judaísmo. É por isso que são advertidos várias vezes nessa epístola para manter e preservar em sua fé. Mas o autor também lhe diz muito severamente o que significa se alguém que professou sua fé no Evangelho apostatou para sua vida anterior no judaísmo. Não haverá graça para essa alma. No entanto, o grande assunto da epístola é Cristo, a sublimidade da revelação completa de Deus em Cristo. O Filho de Deus, o sumo sacerdote e mediador do novo pacto. Todas as revelações do Antigo Testamento, preceitos e pessoas são os principais pensamentos que atravessam toda a epístola. Cristo é maior que os profetas.
e os anjos. Mais importante que Moisés, Josué e Arão. O serviço divino judaico, com suas muitas ofertas, era apenas uma sombra da realidade da oferta do corpo de Jesus Cristo. E uma vez por todas, as muitas referências do Antigo Testamento são mencionadas principalmente para provar o contraste entre o Antigo e o Novo Pacto. O cumprimento em Cristo é por isso que se pode ver a Epístola aos Hebreus como um quinto evangelho, como sequência do Evangelho de Mateus, que é a leitura que eu recomendo. Você ler a carta de Hebreus após ler o Evangelho de Mateus e você ler o Evangelho de Mateus e a carta aos Hebreus após você ler todo o Antigo Testamento. Você vai ter um entendimento muito melhor tanto do Evangelho de Mateus como da carta aos Hebreus. O Evangelho, de acordo com Mateus, apresenta Cristo como cumpridor de todas as profecias do Antigo Testamento ao povo judeu. E Hebreus apresenta Cristo e seu serviço nos céus como antítipo e cumprimento das instruções de serviço do Antigo Testamento. Hebreus diferem em alguns aspectos, como outras epístolas do Novo Testamento. Deus não é chamado Pai dos crentes, e a posição do crente em Cristo não é mencionada, não é considerada. Os crentes são vistos como homens na terra, tendo livre acesso a Deus e um chamado celestial pela obra de Cristo. Assim, a epístola é uma epístola do deserto, encontrando seu equivalente em Levítico, onde vemos o povo redimido de Israel no deserto de ser capaz de se aproximar de Deus. O capítulo central de Levítico 16, o dia da expiação, é explicado em Hebreus 9:10. Conforme cumprimento pela obra de Cristo no Calvário, o templo em Jerusalém não é mencionado, enquanto o tabernáculo é bem mencionado. O tabernáculo em Hebreus significa a tenda do encontro do deserto, Hebreus 9, versículo 2 e 9, versículo 25. Ou de maneira pitagórica, a ordem de serviço judaico. Em Hebreus 8, versículo 2 e 9, versículo 11, porém, a palavra tabernáculo significa santuário celestial. Peculiaridades: ver a Cristo. Nenhuma outra epístola do Novo Testamento aponta tantas vezes para o Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 9, porém vemos Jesus. Capítulo 3, versículo 1, considerai Jesus. Capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus. Capítulo 12, versículo 3, considerai que aquele que suportou tais contradições. Termos importantes para a Epístola aos Hebreus. A seguir mencionamos algumas das expressões importantes e frequentemente aparentes para uma melhor compreensão da Epístola. Perfeito, aperfeiçoado, perfeição. Eterno, para sempre, para sempre, eternamente. Santificado, santo, santo, santidade. Santuário, santo dos santos, santo lugar, santo. Visão geral do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 11. Hebreus 10, versículo 19 ao 39 e 11, e do capítulo 11 ao 13, a parte prática, a vida da fé. Capítulo 13, capítulo 10, versículo 37 ao 11, versículo 40, os heróis da fé do Velho Testamento. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta aos Hebreus. Para curiosidade, o próprio Spurgeon considerava Paulo o escritor de Hebreus, por isso quando ele menciona o escritor de Hebreus, ele comenta como apóstolo, fazendo referência ao apóstolo Paulo. Apesar de concordar com muitos pontos com ele, esse é um ponto que eu também concordo. Eu considero Paulo como escritor de Hebreus, porque tem muitas semelhanças entre o que Paulo escreve, principalmente em Colossenses e em Gálatas, com o que é falado em Hebreus. Apesar de a gente ler na introdução que não segue muito o estilo de Paulo, tem muitas semelhanças. Se não for o próprio Paulo que escreveu, foi alguém muito próximo ou quem teve acesso, como o próprio Barnabé, como o próprio Apolo, que foi das pessoas que seguiram, que foram convertidas a partir de Paulo. Mas, como foi dito na própria introdução, somente Deus sabe quem é o autor. Então vamos lá. Todos esses morreram na fé. Hebreus 11, versículo 13. Contemple o epitáfio de todos aqueles santos abençoados que adormeceram antes da volta de nosso Senhor. Não importa de que forma morreram, se foi de velhice ou por meios violentos, todos eles concordariam que este é o ponto que mais vale a pena registrar. Todos estes morreram na fé. Eles viveram na fé e
e ela foi seu consolo, seu guia, sua razão, seu sustento, e na mesma graça espiritual morreram, terminando a música de sua vida doce e acorde, que portanto o tempo mantiveram. Eles não morreram descansando na carne ou dos seus próprias realizações, não se desviaram do caminho desde sua aceitação por Deus, mas permaneceram na estrada da fé até o fim. A fé é tão preciosa na morte quanto na vida. Morrer na fé faz referências distintas ao passado. Eles acreditam nas promessas feitas anteriormente e estavam seguros de seus pecados foram apagados pela misericórdia de Deus. Morrer na fé tem a ver com o presente. Estes santos tinham confiança em sua aceitação por Deus. Eles desfrutaram os raios de seu amor e descansaram em sua fidelidade. Morrer na fé olha para o futuro. Eles adormeceram afirmando que o Messias certamente voltaria, e quando nos últimos dias ele apareceu sobre a terra, se levantaria seus túmulos para contemplá-lo. Para eles, as dores da morte não passaram de dores de nascimento num lugar melhor. Tenha coragem, minha alma, quando ler esse epitáfio, seu curso pela graça é o de fato, a vista raramente lhe trará alegria. Este também foi um caminho dos mais brilhantes e melhor. A fé foi órbita onde as estrelas de primeira magnitude se mover durante todo o tempo em que brilharam aqui. Se você é bem-aventurado por compartilhar essa órbita, olhe de novo para Jesus essa noite, o autor e consumador de nossa fé. Agradeça a Ele por dar uma fé igualmente preciosa como daquelas almas agora na glória. E esse é o nosso devocional do dia 2 de maio. Amanhã nós voltamos com a programação normal, devocional da manhã aqui no Instagram e devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom sábado, um bom início de final de semana e até.